Me abra comigo nesta tarde a palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, e o Salmo de número 22. Eu me volto para essa porção das Escrituras Sagradas, no livro de Salmos, e o Salmo de número 22. Nós leremos o versículo 1, estas palavras de Davi pelo Espírito. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. O título desta mensagem nesta tarde é o custo do amor de Jesus Cristo por nós, pecadores. Bem, uma das passagens mais notáveis em todo o Antigo Testamento. É uma profecia. É uma descrição minuciosa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz do Calvário, naquela cruz de dor e agonia. Bem, nós chegamos a este período do calendário da Igreja Cristã, onde é rememorada a Páscoa. Bem, nós não celebramos a Páscoa, uma festa dos judeus, todos sabem, uma das principais celebrações do povo de Israel, que celebrava a libertação de Israel do cativeiro egípcio. Mas para muito além disso, queridos amigos, a Páscoa também apontava para o Messias, para o Salvador, aquela profecia dada, aquela promessa, dada por Deus a Eva e Adão, a semente da mulher que deveria vir, então reiterada a Abraão e a Davi, uma profecia sobre o Messias, sobre o Salvador. E a Páscoa, ela aponta para o Messias, que é o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. Mas para nós, crentes em Jesus Cristo, essa data simbólica é um momento tão oportuno para recordarmos na palavra de Deus algo a respeito da morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo por nós, seu povo. Bem, normalmente o que nós fazemos nessa data é pararmos e considerarmos algo no Novo Testamento, naquelas gloriosas narrativas dos evangelhos, sobre a morte, sobre aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo foi levado naquela cruz para morrer em nosso lugar. Mas nós iremos nessa tarde, nessa data, através do Salmo de número 22, de uma maneira devocional, de uma maneira expositiva, versículo por versículo, considerando que este texto fala em detalhes sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Bem, esse é um texto, entre outros, do Antigo Testamento, e fala em muitos detalhes sobre a maneira como o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida, o seu corpo, naquela cruz de dor e agonia. De fato, este Salmo de número 22, ele traz mais informações do que os evangelhos a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo. Eu não me refiro sobre aquelas informações fatuais, como o progresso da caminhada do Senhor Jesus Cristo em direção ao Gólgota e tantos outros detalhes. Não, mas detalhes mais profundos, detalhes a respeito do custo na alma, no corpo do Senhor Jesus Cristo ao entregar a sua vida no lugar de pecadores. E é esse aspecto que nós desejamos contemplar juntos nesta tarde aqui através deste salmo tão profundo. O custo e a nossa dívida para com o Senhor Jesus Cristo quando Ele se entregou naquela cruz em nosso lugar. Bem, aqui nós temos um salmo onde o rei Davi, ele fala como um profeta. E ele toma sobre si as palavras do Senhor Jesus Cristo e ele fala como Cristo. Ele está usando aqui a primeira pessoa. Não há dúvida sobre isso, que ele fala como um Salvador. Porque mesmo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, os judeus da antiguidade, eles sempre consideravam este Salmo de número 22 como um salmo messiânico. Davi, o rei Davi, colocando-se aqui na pessoa do Messias e declarando estas verdades. Bem, os judeus reconheciam que a profundidade e a natureza dos sofrimentos descritos aqui no Salmo de número 22 não foi algo experimentado por Davi em sua vida. Davi não está falando de si mesmo. De fato, nenhum ser humano algum dia passou pelos sofrimentos e as agruras e a profundidade de sentimento que são declarados aqui neste Salmo de número 22. É de fato um salmo profético, é de fato um salmo messiânico, este Salmo 22. E Davi aqui neste salmo, ele toma em seus lábios os sentimentos do Messias e ele declara estas verdades como o Messias. Bem, é claro, para nós hoje é muito mais fácil sabermos que este salmo é uma referência clara à crucificação do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos as narrativas do Evangelho que descrevem a crucificação do Salvador. E nós podemos ver como este Salmo 22, escrito 1000 anos antes da vinda do Salvador, ele descreve os eventos literais que aconteceram ali
com a vinda do Salvador e a sua crucificação. Como esse Salmo 22, ele pinta um quadro perfeito dos sofrimentos de Cristo descritos nos Evangelhos. Bem, para provar que este é um salmo messiânico de fato, deixe-me destacar alguns dos versículos deste salmo e o cumprimento deles em outros versículos do Novo Testamento. Veja comigo o versículo 1 do Salmo 22. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. E essas palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo foram declaradas na cruz do Calvário. Veja comigo em Mateus capítulo 27, o versículo de número 46, o Senhor declarando essas mesmas palavras. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E o versículo 8 do Salmo de número 22, o Senhor declara: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. E nós vemos que isso é exatamente o que aconteceu no Calvário, uma das declarações de desprezo dos líderes dos judeus lançadas contra o Senhor Jesus Cristo, conforme ele sofria naquela cruz do Calvário. Mateus 27, ainda, versículo 42 e 43, nós lemos: salvou os outros, diziam os fariseus, os líderes, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei dos judeus, o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Então o versículo de número 18 aqui do Salmo de número 22: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre as minhas roupas. E nós sabemos que isto acontece ali em Mateus capítulo 27, versículo de número 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Veja agora o versículo de número 16 do capítulo 22 de Salmos, versículo de número 16 do Salmo 22 também, essas palavras: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Isso é mencionado no Evangelho de Lucas e mencionado no Evangelho de Marcos. Mas veja o versículo de número 22 do Salmo 22 também: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Este versículo de número 22, ou estas palavras do versículo 22, são apontadas em Hebreus capítulo 2, versículo de número 12, como uma referência ao Senhor Jesus Cristo, dizendo, Hebreus 2, versículo 12: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Queridos amigos, aqui está, o tempo não nos permite mencionar, isto é, todos os versículos do Salmo 22 que são cumpridos na crucificação do Salvador, mas estes apenas para provar que esse é um salmo profético, é de fato a respeito do Senhor Jesus Cristo, é sobre o seu sofrimento na cruz, é sobre aquele dia quando ele foi preso, humilhado, desprezado, rejeitado pelo povo e levado para fora das portas de Jerusalém para ser crucificado no lugar do seu povo. E nós queremos considerar este salmo de número 22 em detalhes, de maneira devocional, no breve tempo que nós temos juntos. Um salmo notável, um salmo tão profundo. Bem, veja esse versículo de número 1 comigo, o versículo 1, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Palavras profundas, palavras comoventes, mas ele não está perplexo aqui. Ele não está duvidoso aqui, porque isso acontece comigo. Não é esse o sentimento. Ele não está em dúvida do porquê ele está ali naquela cruz. Não é que ele clame dessa maneira, como se ele estivesse perplexo, em dúvida, que ele clame dessa maneira: meu Deus, por que me desamparaste? Ele não está confuso, ele não está em dúvida. Talvez soe assim na superfície, mas não é esse o sentimento que transparece aqui neste versículo 1, porque ele sabe perfeitamente porque ele está na cruz. Ele está sofrendo
Ele está morrendo no lugar de pecadores. Ele não está em dúvida. Ele sabe por que ele foi colocado naquela cruz. Não foi um acidente, queridos amigos. Não foi um acidente de percurso em seu plano. Ele entregou a sua vida voluntariamente. Ele sabia que ele tinha vindo para morrer e para sofrer. Mas ele não está em dúvida aqui nessas palavras. Ele ensinou aos discípulos muitas e muitas vezes que ele deveria ser crucificado e que ele deveria experimentar em seu corpo, em sua natureza humana, a alienação de Deus que nós merecemos por causa de nossos pecados. Nós merecemos ser banidos da presença de Deus. Nós merecemos sofrer, sermos punidos por Deus por toda a eternidade. E conforme o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, naquela cruz, por causa de nosso pecado, conforme ele é levado àquela cruz e ele experimenta essa condição de sofrimento em seu corpo, essa condição de alienação de Deus naquele momento em seu corpo e em sua mente, então ele sente essa separação humana, da sua natureza humana, uma separação da parte de Deus. Claro, a sua natureza divina nunca se separou de Deus, mas conforme ele sente essa separação de Deus em seu corpo, em sua natureza humana, então ele expressa esses sentimentos do versículo 1: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio? Mas foi por nosso benefício que ele declarou estas palavras, para nós apreciarmos algo do seu amor, do seu sofrimento em nosso lugar. Ali estava o meu Salvador levando sobre si toda a minha dor, toda a minha vergonha, toda a minha agonia de ser separado e banido da presença de Deus por toda a eternidade, e ser lançado em um lugar de punição, e ser banido da presença do meu Criador. Eu mereço isso por todos os meus pecados. Você merece isso se você veio a Cristo um dia como um pecador arrependido, e Cristo Jesus naquela cruz, ele toma sobre si, sobre o seu corpo, sobre a sua alma, essa experiência de ser alienado de Deus em sua natureza humana e ser punido por Deus. E conforme ele experimenta estas coisas naquela cruz, então ele expressa esses sentimentos: Deus meu, por que me desamparastes? Estas palavras anunciam a profundidade da agonia que o Senhor Jesus Cristo experimenta em sua natureza humana. Bem, não é que Cristo estivesse confuso, queridos amigos, ou em dúvida sobre a sua situação. Ele nunca esteve em dúvida. Ele sempre soube que veio morrer e experimentar em nosso lugar uma separação de Deus, a separação que nós merecemos, porque Deus é santo, isto é, Ele é justo, e a sua santa lei, a sua justa lei, demanda a punição de pecados, e demanda que pecadores sejam punidos e banidos da presença de Deus por toda a eternidade. Nós não podemos habitar na presença de Deus, nós merecemos ser banidos de sua presença, e Cristo experimentou essa separação em nosso lugar. Meu Deus, por que me desamparastes? Porque te alongas, te afastas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Nós sabemos por quê. Porque ele deveria experimentar todo aquele sofrimento sozinho e tomar todo o cálice da ira de Deus contra o nosso pecado sozinho, e pisar o lagar da ira de Deus sozinho. Cada gota daquele cálice ele deveria beber, ele deveria tomar. Por isso dessas palavras: porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Querido amigo, você percebe? Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, em glória e em eternidade, mas Ele precisou tomar sobre si um corpo e uma natureza humana e sofrer em nosso lugar, e entrar no tempo e no espaço para ser um homem, para em seu corpo sofrer e morrer no lugar de pecadores, e levar a ira de Deus, a ira que o Pai demanda sobre cada pecador, sobre si mesmo, para ser o Salvador em nosso lugar. Ele precisou sofrer, ele precisou experimentar o sofrimento por nossos pecados. Ele não poderia ser ajudado, ele não poderia ter a sua dor diminuída, não poderia ter sido dito a respeito de Jesus naquele dia na cruz que ele recebeu auxílio, que a sua dor foi diminuída de alguma maneira, que ele teve auxílio e alívio para suportar a dor. Não, ele deveria experimentar por inteiro toda a medida de sofrimento,
toda a punição que nós merecemos. E assim essas palavras do Salvador aqui no versículo 1 não são expressão de confusão e dúvida, mas foram pronunciadas para que nós entendêssemos algo, ainda embora pequeno, daquilo que ele experimentou em seu corpo e em sua mente, ao sofrer em nosso lugar, em sua natureza humana, sendo separado do Pai, sozinho, sem auxílio, como se assim fora, em nosso lugar, sofrendo na cruz do Calvário. Então esse versículo de número 2, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Esse é Cristo no Calvário. E a ideia deste versículo de número 2 é que a sua punição parece ser algo que não tem fim. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. A sua punição, queridos amigos, de fato, o seu sofrimento, ele perdurou um período de 6 horas, na verdade, mas a intensidade desse sofrimento parece uma eternidade, mas é uma eternidade. Uma eternidade de sofrimento e punição comprimida em 6 horas de dor e agonia. Na verdade, o seu sofrimento e a sua angústia, ela tem início muito antes da cruz do Calvário. Ela tem início ali naquele jardim do Getsemane, quando o Senhor Jesus Cristo, em oração, nos diz o Evangelho, ele começa em tamanha intensidade, esperando aquele momento quando ele entregaria o seu corpo para sofrer. Ele seria de alguma maneira, em sua natureza humana, separada do Pai. Ali naquele jardim, nos diz a palavra de Deus, ele começou a suar como que grandes gotas de sangue. Seu sofrimento começa naquele momento, quando ele contemplava que de alguma maneira, em sua natureza humana, ele deveria ser separado do seu Pai Celestial. Ali começa o seu sofrimento. Então, por aquele período de 6 horas, naquela cruz, ali 3 horas na verdade, todo o martírio, toda a dor, que parece uma eternidade, ele experimentou tudo o que nós deveríamos experimentar. Toda a eternidade que nós deveríamos experimentar no inferno, se nós não conhecemos, se os nossos pecados não foram levados sobre ele naquele dia, naquela cruz, e em 6 horas, em nosso lugar, no lugar de cada um de seus eleitos, por nós. Que amor tão grande, que misericórdia tão grande, que tem levado o Salvador, sabendo antes da eternidade passada que ele haveria de ser desprezado e humilhado e sofrer daquela maneira, que ele tenha decidido vir a este mundo em teu lugar, em meu lugar, se eu já o conheço como meu Salvador. Então essas palavras do versículo de número 3: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. E apesar de tudo isso, observe, apesar de todo este sofrimento, ele está cheio de louvor, ele está cheio de adoração. Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Ele diz no versículo 2: eu clamo de dia e de noite, e tu não me ouves. Eu não tenho sossego em minha dor e meu sofrimento. Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Ele está cheio de louvor, ele está cheio de adoração, porque como nosso representante na cruz, ele deve adorar ao Pai. Mesmo em seu sofrimento, ele deve louvar a Deus e adorá-lo. Não que ele seja inferior ao Pai, ele é igual ao Pai, mas como nosso representante, ele deve submeter-se e adorar ao Pai, prestar-lhe culto e louvor. Ele se humilhou desta maneira, ele colocou a sua glória temporariamente de lado, ele desceu a este mundo, ele recebeu um corpo humano para que ele vivesse uma vida perfeita de serviço, de adoração, de entrega, de submissão completa ao Pai, e pela sua submissão adquirisse os méritos para reconciliar pecadores com o Pai. E isso ele ofereceu, queridos amigos, mesmo ao passar por aquela agonia na cruz. E até ali, na cruz, em sofrimento tão grande, ele oferece a Deus louvor, adoração. E isso é expresso aqui neste versículo de número 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Ele mostra adoração, ele mostra reverência, ele mostra respeito. E assim, enquanto ele oferece um sacrifício pelo pecado, ele nunca tornou-se um pecador.
Ele nunca pecou, mesmo na cruz, nunca praguejou. Aqui nós vemos o nosso Salvador em dor, em agonia. Ele não peca com seus lábios, ele não peca em seu coração, ele não murmura, ele não pragueja, ele não desconfia de Deus, ele não lança revanche contra a multidão, contra os judeus. O que você vê aqui é a perfeita adoração, fé, confiança perfeitas, amor perfeito no Pai. Isso está expresso nessas palavras tão gloriosas. Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Mas veja estes sentimentos do versículo 4 e 5. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. O que isso quer dizer? Bem, o Senhor está dizendo, os nossos pais, antepassados, os crentes do passado, eles creram em ti. Eles confiaram em ti, ó Pai. Eles confiaram na tua promessa, no Messias que tu declarastes a ele que viria, no Salvador, no Cordeiro de Deus que tu prometeste a eles. Eles confiaram, e como resultado da sua crença, da sua confiança em ti, eles foram abençoados, eles foram convertidos. E então, e aqui está o sentido deste versículo, então eu devo morrer por eles. Então por isso eu estou aqui nesta cruz, para morrer por eles, porque eles confiaram em tua promessa, eles confiaram no Messias, em ti confiaram nossos pais, a ti clamaram, escaparam, foram salvos, foram libertos da morte, do pecado e da condenação. E eles aprenderam, queridos amigos, no Antigo Testamento que um Salvador viria. Aqueles homens e mulheres descritos aqui na palavra de Deus, crentes em Jesus Cristo, eles aprenderam que o Salvador viria. E eu estou aqui nesta cruz, como se o Salvador aqui declarando, para adquirir a salvação para eles. Você sabe, querido amigo, de que maneira homens e mulheres no passado, antes da vinda de Cristo, foram salvos? Bem, eles foram salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira em que você e eu somos salvos pela fé. Aqueles homens e mulheres antes de Cristo, eles olhavam para Cristo, para o Messias pela fé, eles olhavam para o horizonte, contemplando o Salvador, as promessas dadas por Deus, de que Deus enviaria um sacrifício no lugar de pecadores. Eles entenderam a mensagem do sacrifício do Cordeiro no templo, e toda aquela intermediação por meio de sacrifício. Eles entenderam que Deus proveria um que pagaria no lugar de seus pecados, em seu lugar, isto é. E olhando assim para Cristo pela fé para frente, eles depositaram a sua fé no Salvador, e foram justificados pela fé em Cristo Jesus. E assim também nós olhamos para trás, para Cristo que já veio, para o seu sacrifício perfeito, e pela fé nele somos justificados em Cristo Jesus. Assim tanto eles como nós nos encontramos em Cristo Jesus, porque salvação é somente por meio de Cristo, por meio da fé no Salvador. Todos os salvos foram salvos pela fé no Salvador, foram salvos pelos méritos, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Mas a salvação daqueles homens e mulheres do Antigo Testamento precisava ainda ser efetivada. E o Salvador ainda precisaria vir e tomar um corpo e morrer naquela cruz, encarnar-se e morrer, para que a salvação deles fosse também efetivada. E aqui está o Senhor Jesus Cristo cumprindo a salvação deles. Aqui na cruz, ele faz menção daqueles que creram nele, mesmo antes de sua vinda. É como se Cristo estivesse dizendo: agora eu devo pagar o preço por eles. Eles confiaram em ti, ó Pai. Eles creram no Messias e abraçaram esta promessa pela fé. Eu devo adquirir a salvação para eles, morrendo também no lugar deles. Que sentimentos, não é? Que amor do Salvador, ali na cruz, morrendo por todos os seus eleitos naquele dia, levando sobre si os nossos pecados e de todo o povo de Deus que se encontra agora, neste momento, na presença do Senhor na eternidade. Então este versículo de número 6, ele diz: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Que palavras, não é? Assim ele veio em fraqueza, em opróbrio, em um corpo humano, para sofrer a morte de um criminoso na cruz e ser desprezado como um verme, como um pária da sociedade, fora das portas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, crucificado como um criminoso ordinário, um pária social. Em opróbrio ele veio, versículo 6, mas eu sou verme e não homem,
opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então esse versículo 7, todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a sua cabeça, dizendo estas palavras. Então confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Eles fizeram isso por 3 horas. Aquela multidão insana, irracional, lançou desprezo, abuso verbal contra o Senhor naquela cruz e o humilharam, dizendo palavras como essa: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Sim, eles fizeram isso. Eles conseguiram o que desejavam, ajudados pelo diabo, ter Cristo ali naquela cruz do Calvário, e eles abriram as suas bocas contra ele, em desprezo, em zombaria. Muitos dele, queridos amigos, mas muitos destes homens e mulheres que fizeram isso, bem, eles estariam ali naquele dia, quando o primeiro grande sermão da igreja cristã foi pregado por Pedro. E muitos desses que lançaram vitupério e vergonha e zombaria como Cristo estariam ali naquele dia. Eles seriam salvos, eles seriam perdoados e seriam transformados. Nós lemos a respeito disso no livro de Atos, no capítulo 2, que muitos e muitos daqueles que estavam mesmo ao pé da cruz de Cristo, desprezando, o rejeitando, o traindo, assim por dizer, haveriam de ser tocados pela palavra do Evangelho proclamada por Pedro, haveriam de crer no Salvador. E aqui está Cristo Jesus morrendo no lugar deles, clamando ao Pai por eles. Que Salvador nós temos, queridos amigos. Versículo de número 9: mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Bem, porque Cristo deseja expressar estes sentimentos? Bem, ele está indicando que através da sua vida, desde o ventre da sua mãe, na sua infância, por toda a sua vida, mesmo antes do Calvário, ele viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai. Mas por que ele precisaria mencionar isso aqui nestas palavras do Salmo 22? Porque ele está clamando ao Pai por nós. Ó Senhor, vê os meus sofrimentos, o que eu estou suportando. Eu estou suportando a punição do pecado deles. A minha confiança sempre esteve em Ti desde o ventre. Tu fizeste isso, Senhor, para que eu fosse perfeito. E essa vida reta, e essa vida perfeita que eu vivi desde o ventre da minha mãe, até o ponto final da minha vida, agora aqui na cruz, esta vida perfeita, eu ofereço a Ti no lugar deles. É por isso que ele está dizendo isso. Queridos amigos, deixe-me explicar algo tão profundo. Compreenda isso. O Senhor Jesus Cristo ofereceu ao Pai em nosso lugar por nós 2 coisas. Ele ofereceu a Deus, o Pai, um sacrifício para perdoar os nossos pecados, o seu corpo, a sua alma ele entregou naquela cruz para a purificação, o perdão da nossa dívida, dos nossos pecados. Ele morreu ali como Cordeiro de Deus, como um sacrifício por pecadores, no lugar de pecadores. Ele ofereceu isto, o seu corpo, como um sacrifício. Mas ele ofereceu mais também ao Pai. Ele ofereceu também ao Pai uma vida perfeita. Uma vida perfeita como o representante do seu povo, para garantir para o seu povo o céu. Você sabe, se o Senhor Jesus Cristo tivesse apenas morrido naquela cruz, um sacrifício perfeito em nosso lugar, pela fé nele, em arrependimento para com Deus, nós teríamos a nossa culpa removida, o nosso pecado perdoado. Sim, nós teríamos todo o nosso pecado coberto e a nossa culpa removida, mas isso não nos garantiria o céu, porque o céu é um benefício, o céu é um galardão que está baseado em méritos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, tendo vivido uma vida perfeita, sem jamais pecar, em submissão ao Pai desde o ventre até o final de sua vida, mesmo naquela cruz, ao viver em submissão, ele ofereceu uma vida perfeita e adquiriu os méritos por esta vida perfeita para dar também ao seu povo um lugar de entrada no céu, um galardão que é o céu. Pela sua morte na cruz, ele paga em nosso lugar.
Pelo seu sangue precioso, como de um sacrifício no lugar de pecadores, ele adquire o perdão para nós. E pelos seus méritos, por uma vida perfeita, justa, reta, sem jamais pecar, ele adquire os méritos para ter o céu para nós, para nos dar o céu. Ele viveu assim, ele morreu assim. Que amor tão grande! Que vida tão perfeita. Você já parou para pensar sobre isso? A extensão da obra do Senhor Jesus Cristo, a extensão do seu amor, da sua vida, sem jamais pecar. Nenhuma palavra errada. Ninguém poderia apontar o dedo e dizer: ele pecou, ele se irritou além da medida, ele falou que não deveria, ele agiu de uma maneira incorreta. Jamais ninguém poderia acusá-lo de pecado. Ele alcançou isso por nós, para nos dar o céu como mérito por sua vida perfeita e entregar a sua vida naquela cruz para a nossa remissão, a remissão de nossos pecados. Assim, então, houve estes dois aspectos de sua obediência na cruz do Calvário: sua morte expiatória por um lado e sua obediência perfeita oferecida ao Pai. E essa parte de sua obra, essa vida de submissão, é referida aqui nestes versículos. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe, sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Quão belas, quão perfeitas são essas palavras. Mas deixe-me seguir para o versículo de número 11. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Aqui ele começa a lidar com seu sofrimento propriamente dito. Ele deve pisar o lagar da justiça de Deus sozinho e experimentar toda aquela dor e sofrimento sozinho. Nenhum anjo poderia ajudá-lo, querido amigo. Nenhum anjo santo, um querubim, um serafim de glória poderia descer do céu a este mundo e pagar pelo pecado humano. Nenhum homem ou mulher poderia. Ele deveria, e ele próprio, fazer isso sozinho. Ele veio sozinho para sofrer sozinho. Então estas palavras: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Uma representação do seu sofrimento físico. Leão que despedaça a sua presa, sua carne rasgada pelos romanos, quando ele foi flagelado, violentamente surrado, nenhuma parte poupada, sofreu amargurosamente. Aquela turba o cercando, aqueles romanos ao pé da sua cruz, que homens violentos, que palavras duras, que dores, que sofrimentos, que feridas. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Que sentimentos, não é? Sentimentos que desafiam as palavras. Uma expressão aqui dos seus sofrimento na sua alma, isto é, agora, tão profundo, tão desesperador, assim por dizer, algo que a mente humana não consegue compreender. O sofrimento do Salvador em sua alma: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração dentro de mim é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Todos os meus anos de pecados deveriam ser pagos por Cristo. O sofrimento de Cristo foi por mim, não um dia de pecado, não 2 dias de pecado, toda a minha vida de pecado, pecados de palavras, pecados de ações, sentimentos sujos, pecados de omissões, de pensamentos, milhões de pecados, e por milhões e milhões de homens e mulheres que seriam salvos. Nós podemos contemplar o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, em seu corpo e sua alma, levando toda a minha sujeira, toda a minha miséria, a minha desobediência, a minha malícia, toda a minha rebelião, e não somente a minha, mas de milhões e milhões de homens e mulheres, porque Ele entregava a sua vida naquela cruz de dor e agonia. Bilhões de pessoas que seriam salvas. Como seu sofrimento poderia ser representado? Esse versículo 14, ele representa a extensão da sua agonia no corpo, na mente, nas suas afeições, conforme Ele leva os nossos pecados. Como água me derramei, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Veja esse versículo de número 15: a minha força se secou como um caco,
e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Os mesmos sentimentos do versículo anterior. Então, versículo 16: pois me rodearam cães, novamente, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Como poderia Deus, o Pai, fazer isso? Algumas pessoas perguntam. Como poderia o Pai fazer o seu próprio Filho sofrer dessa maneira, o justo de Deus, que jamais pecou, na cruz, entre criminosos, colocando essa punição sobre ele? Alguns protestam, não é? Seria injusto que Deus fizesse isso. Isso não pode ter acontecido, que Deus, o eterno Deus, tenha vindo a este mundo, na pessoa do seu Filho amado, e tratado o seu Filho desta maneira, no lugar de pessoas alienadas, pessoas como você e eu. Algumas pessoas protestam. Isso é injusto, isso é cruel. Bem, não é cruel se aquele que irá ser crucificado se oferece para isso voluntariamente. Esse é o caso do Senhor Jesus Cristo. Ele disse ao Pai: põe sobre mim a punição de todos eles, e eu sofrerei no lugar deles, e eu pagarei no lugar deles. Põe sobre mim, ó Pai, eu irei, e eu sofrerei, eu morrerei no lugar deles. Assim ele se entregou voluntariamente. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a entrego para tomá-la de volta novamente na ressurreição. E o versículo de número 17, eu preciso correr aqui, poderia contar os meus ossos, eles vêm e me contemplam, isto é, eles, aqueles do versículo anterior, o versículo de número 16, o ajuntamento de malfeitores, eles vêm, os meus ossos, e me contemplam. Isso fala sobre quão consciente o Senhor Jesus Cristo estava em seu sofrimento. Ele está consciente, ele vê o seu corpo, ele vê a turba, ele sente aquelas dores, ele deveria sofrer. O Senhor Jesus Cristo deveria passar por aquele sofrimento consciente. Ele vê o que está acontecendo aqui. Você sabe, nos diz os evangelhos, que em um determinado momento da sua crucificação, registra Marcos em particular, em um determinado momento naquela cruz, lhe foi oferecido vinagre misturado com fel. O fel misturado com vinagre, ele funcionava como um tipo de entorpecente para diminuir a força da dor. Mas nós lemos também que o Senhor Jesus Cristo recusou aquele fel. Ele recusou porque ele deveria passar desperto e consciente pelos seus sofrimentos e experimentar de uma maneira consciente cada parte do sofrimento que ele tomou em meu lugar. Ele deveria estar desperto, ele deveria estar consciente. E esse versículo de número 17 fala também sobre a sua humilhação pública. Quando ele sofreu, eles vêm, eles me contemplam. Ele estava consciente desta humilhação também. Versículo de número 18: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Os soldados ao pé da cruz de Cristo não tinham qualquer noção de quem Jesus Cristo era. Eles viram aquela túnica, aquelas roupas que valiam alguma coisa e decidiram repartir. Eles não tinham qualquer noção de quem estava ali entre aqueles dois salteadores. Nenhuma percepção eles tinham da natureza de Cristo, da sua dignidade, do seu valor, que ali estava o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, que um dia disse: haja luz, e houve luz, que ali estava o Salvador do mundo. Eles não tinham nenhuma percepção de Jesus Cristo ali, que ali estava o Deus encarnado, aquele diante de quem todo joelho um dia se dobrará. E nós observamos isso neste versículo de número 18. Isso se cumpre, não é? Como eu li no versículo 35 de Mateus, capítulo de número 27, que eles repartem as vestes do Salvador. E então neste versículo de número 19: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. A fé do Senhor Jesus Cristo é demonstrada novamente. O momento estaria chegando quando tudo seria consumado. Cada último pecado de um filho e uma filha de Deus seria pago pelo Senhor Jesus Cristo quando ele desse o último suspirasse ali naquela cruz. E então no versículo de número 20, a primeira parte, ele diz palavras tão interessantes: livra a minha alma da espada, então, e a minha predileta da força do cão, e a minha predileta da força do cão. Ele está morrendo pelo seu povo.
E essa é uma referência à igreja. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. O hebraico, traduzido aqui como predileta, traz a ideia de a minha única, o meu melhor amor. Livra a minha única, o meu melhor amor do poder do cão. O que isso significa? O que isso está fazendo aqui, essas palavras? Bem, ele ora nessas palavras pela igreja. Livra a minha alma da espada e a minha igreja, o meu povo, o objeto do meu amor e da minha afeição. Livra o meu povo por quem eu morri, ó Pai. Esse homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, livra o meu povo, a minha predileta, as pessoas por quem eu morri. Livra aquele homem, aquela mulher, por quem eu morri pelos seus pecados, e o Senhor o fará. Não é tocante, queridos amigos? A oração intercessora do Senhor Jesus Cristo, e o seu sentimento e a sua preocupação em sua oração é pelo seu povo. Mesmo morrendo na cruz do Calvário, ele ora pelo seu povo. E o versículo 21, salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Possivelmente uma referência ao altar de sacrifício, onde o cordeiro era atado. Ali estava aquele altar, e nas pontas do altar, como que chifres, as pedras em formato de chifre, o cordeiro seria estendido e amarrado em 4 pontas. E aqui está o Senhor Jesus Cristo. A sua cruz é o seu altar onde ele foi oferecido, amarrado e pregado ali, mesmo dali, sendo oferecido como um sacrifício. Ele está confiante que a sua oração será ouvida pelo Pai, e certamente o foi, e certamente foi respondida por nós. Então está aqui o resultado da obra sacrificial do Senhor Jesus no versículo de número 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Ele está certo, ele está seguro que a sua obra será perfeita, que a sua obra expiatória terá um sucesso glorioso quando ele morre no lugar do seu povo, e um dia ele conduzirá toda a sua igreja. Após a sua ressurreição, ele conduzirá pessoalmente todo o seu povo à presença do Senhor. E aqui neste versículo de número 22, aqui se concluem as palavras do Senhor Jesus que são colocadas nos lábios de Davi, ou melhor, as palavras colocadas na boca de Cristo por Davi. E daqui em diante, a partir do versículo de número 23, as palavras são agora de Davi, não mais de Cristo. Aqui agora é Davi, ele próprio, falando como um crente em Jesus Cristo. E o que nós temos aqui, a partir desse versículo de número 23, é Davi reagindo às suas próprias palavras, ao sacrifício de Cristo. E ele está maravilhado da visão que ele teve nos versículos anteriores. Ele está maravilhado da percepção que o Senhor lhe deu a respeito do Messias, do seu Salvador, que morria por ele. E assim ele pronuncia então essa exortação para o povo de Deus, no passado e hoje, para adorarmos, para louvarmos ao Senhor. E Davi diz: ó vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o a Cristo, isto é, e temei-o todos vós, semente de Israel. Louvai-o, glorificai-o, temei-o, obedecei-o. Quanto nós necessitamos de Cristo Jesus. Louve ao Senhor todos os dias. Peça a Ele que te dê um profundo senso de dívida por tudo aquilo que Ele alcançou naquela cruz em teu lugar, se você já o buscou. Como nós devemos ao Salvador. Viva para Ele, viva para glorificá-lo, viva para servi-lo. Louve ao Senhor, isto é, como a vida de consagração. Então nós temos essa exortação de Davi, neste versículo de número 24, porque não desprezou o Pai, não desprezou nem abominou a aflição do aflito, isto é, de Cristo, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu, certamente o ouviu. E o versículo de número 25, o meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que te temem. E o significado deste versículo de número 25 é este: o meu louvor será de ti, ó Cristo, na grande congregação.
Pagarei os meus votos perante os que te temem, diz Davi aqui neste versículo de número 25. Então o banquete da salvação, no versículo de número 26, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá para sempre. O banquete da salvação. Mas não serão todos que participarão deste banquete. Somente aqueles que se alimentam da mensagem do Evangelho da graça redentora. Somente aqueles que um dia comeram da carne, beberam do sangue de Cristo, assim por dizer, que abraçaram a sua justiça, isto é, o seu sangue, a sua justiça demonstrada naquela cruz, quando Ele entregou a sua vida. Somente estes, os mansos, aqueles que tiveram a sua natureza transformada na conversão, como declara o Salvador naquele grande sermão do monte, bem-aventurado os mansos, homens e mulheres que foram mudados pela obra do Espírito Santo, aqueles que buscam o Senhor, diz ele aqui neste versículo, os que se aproximam do Senhor estarão ali, aqueles que um dia se aproximaram de Cristo pela fé, como Davi, como milhares de homens e mulheres no passado e ainda hoje em nossa época. O vosso coração viverá para sempre. Essa é uma referência ao povo de Deus, à eternidade, à salvação, aqueles que se banquetearão, assim por dizer, com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Então ele segue declarando no versículo de número 27, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Essa é uma referência óbvia à era do Evangelho. Quando Cristo tiver aberto o caminho que conduz ao céu, olhando para frente, e o seu Evangelho for proclamado em todo o mundo, em todas as nações, então haverá uma imensa colheita, e a igreja do Senhor Jesus Cristo será reunida de homens e mulheres, e crianças e anciãos, de todas as nações, de todas as épocas, em todas as gerações, e eles dirigirão adoração ao Senhor em todas as línguas, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Haverão homens e mulheres de todas as culturas diante de Cristo Jesus, louvando e adorando e agradecendo a Ele pelo seu amor tão grande no lugar de pecadores, o amor do Salvador. Então ele diz no versículo 28, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Bem, não que Ele esteja agora governando o mundo. Este mundo continua em rebelião. Mas Ele diz, entre as nações. Isto é, Ele possui um povo entre as nações, a sua igreja. E Ele reina sobre este povo, no meio das nações. Ele tem um domínio e um reino, e Ele domina em cada coração crente, assim, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e a adorarão. Na antiguidade, gordura é um sinal de prosperidade, aqueles que são realmente prósperos, porque compraram de Cristo sem preço, ouro, para o perdão, não é para pagar a sua dívida, ouro para a sua dívida, roupas para vestirem a sua vergonha, a sua culpa, como o próprio Salvador nos diz em Apocalipse. Nós lemos sobre isso, não é? Na igreja de Laodiceia, todos os que descem, ele segue em frente, todos os que descem ao pó, se prostrarão perante Ele, todo homem e mulher haverá de se apresentar diante de Cristo um dia. Há um dia determinado por Deus, nos diz Hebreus, quando todo joelho se dobrará, um tempo para viver então a eternidade. Salvos como não salvos se prostrarão diante do Salvador um dia, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus se levantar do seu trono e mais uma vez com todo o seu povo na eternidade, pela primeira vez na verdade com o seu povo na eternidade, entrar no tempo e no espaço e vir a este mundo para trazer o fim de todas as coisas naquele último e grande dia. Então nós subiremos e todas as nações e todo joelho se prostrará diante do Salvador, todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, e nenhum ser humano poderá reter viva a sua alma. Ninguém tem o poder de manter viva a sua alma após esta vida. Nós dependemos inteiramente de Cristo. Acaso nós já o conhecemos nesta vida, queridos?
Acaso nós já o buscamos e temos um relacionamento pessoal com o Salvador? Eu não me refiro a ser batizado em uma igreja, eu não me refiro a ter frequentado uma igreja, cantar no coral, ter vindo e se unido e se institucionalizado no cristianismo, mas ter vindo a Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cristão singular, assim por dizer, e ser um cristão é tê-lo. Cristianismo é Cristo, ser um crente é vir a Ele, uma experiência real de perdão, de regeneração, uma nova vida com o Salvador. Nós já o conhecemos, nós já o buscamos nesta vida, o seu amor perdoador, a sua misericórdia, a sua graça, porque senão será muito tarde. E quando a luz deste mundo se apagar para você, você estará na presença do teu Criador, e o que você terá em tua mão? A tua culpa somente, para se apresentar diante dele, ou um certificado de perdão escrito com o sangue precioso do Salvador. Você deve vir a ele se você ainda não veio, e buscá-lo. Contemple o Salvador nesta cruz, morrendo no lugar de pecadores, intercedendo por ele. Que palavras tão profundas neste salmo. Veja esse versículo de número 30, e nós precisamos correr para o final. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. É sobre a semente, a descendência espiritual de Cristo. Mas pense por um minuto, não é interessante? O Senhor Jesus Cristo morreu sem filhos, sem uma descendência, ceifado da terra dos viventes, sem filhos. É claro, na terra ele não teve nenhum descendente físico. E olhando para a sua condição, humanamente falando, quão triste, não é? Que quadro triste, o quadro do Senhor Jesus Cristo em sua vida, jovem, levado aos 33 anos de vida, um jovem, sem deixar descendentes. E para o povo do passado isso seria algo terrível, morrer sem descendentes, sem um nome, sem família, nada do tipo. Mas é claro que não foi um desfortuno, porque ele foi o Filho de Deus, que ao fazer o que ele fez, ao morrer como um substituto no lugar de pecadores no Calvário, ele permitiu que bilhões de homens e mulheres entrassem no céu, no seu reino, para serem seus filhos e filhas por toda a eternidade. É isso que está refletido nesse versículo de número 30 e 31. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração, queridos amigos. Eu preciso ler as palavras de Isaías neste ponto aqui, Isaías capítulo de número 53, este versículo de número 10 e versículo de número 11, ouça essas palavras. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, a Jesus, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser pela expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então estas palavras do Salmo 22, versículo de número 30, uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração, Quão belo não é o evangelho proclamado aqui, que depois que o Senhor Jesus Cristo, a semente da mulher, fosse enterrada, aquela semente de trigo, assim por dizer, germinasse, fosse moída na cruz, para que o grão de trigo moído se tornasse o pão da vida. Então a sua palavra, a sua glória, o seu evangelho fosse proclamado em todas as épocas até o final, e milhões de mulheres seriam salvos. E esse evangelho nos diz o Salvador. Ele será proclamado por necessidade e pela autoridade de Cristo até o último dia, até que o último eleito de Deus conheça o Salvador, seja perdoado pelos méritos do Salvador na cruz, quando naquele dia ele morreu no lugar deste último homem ou mulher que será salvo. Então ele voltará e entrará outra vez no tempo e no espaço. Queridos, esses são sentimentos e verdades tão profundas. Veja esse versículo de número 31 por final. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez, ele sofreu
Ele morreu na cruz do Calvário para sofrer a punição pelo pecado, para que você e eu fôssemos contados justos diante de Deus. Ao mesmo tempo, tanto em sua vida quanto em sua agonia na morte, Ele foi perfeito, Ele foi santo, Ele foi reto diante de Deus, e por esses méritos de retidão, Ele recebeu os méritos para ser o Salvador do seu povo, para nos receber no céu, porquanto Ele o fez. Que salmo tremendo nós concluímos aqui. 1000 anos antes do nascimento do Salvador, na primeira parte, Davi personificando o Salvador, as suas palavras naquela cruz do Calvário, e então, como um crente, a partir do versículo de número 23, ele dá a sua exortação ao povo de Deus a louvar, a glorificar o Salvador por tudo que Ele alcançou em nosso lugar. Não é só uma passagem tão profunda das Escrituras para esta Páscoa, é sobre a nossa dívida para com o Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, quando em sua leitura dos Evangelhos sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo, quando você estiver ali lendo aqueles detalhes, aquela narrativa histórica de Lucas sobre a sua crucificação, não veja ali apenas os detalhes factuais da sua morte. Veja aquilo que realmente foi a maior de todas as transações no universo. Os teus e os meus pecados colocados sobre Ele, e a sua justiça e o seu mérito creditado em nossa conta. É isso que está acontecendo ali naquela cruz. Não apenas a morte de um homem. Nós devemos pensar, não é? O meu orgulho estava ali naquela cruz. Toda a minha imoralidade estava ali naquela cruz. Toda a minha cobiça, toda a minha ganância, todo o meu pecado contra a luz e a verdade da palavra de Deus e tantos outros pecados de omissão, de ação, incluindo pecados na mente, no coração, pecados contra a verdade. Cada pecado, pense sobre isso, meu Salvador naquela cruz, o teu Salvador, cada pecado que eu cometi, cravado em seu corpo, cada pecado um prego, bilhões, trilhões e trilhões de pregos em seu corpo, e a nossa incredulidade, e a nossa frieza, e a nossa dureza, aquela lança que atravessou o seu lado. Nenhuma pintura do Calvário, nenhum filme hollywoodiano que foque em seu sofrimento físico, em seu sangue, pode expressar nenhuma maneira mínima aquilo que ele experimentou, aquilo que ele sentiu em sua alma quando ele se entregou para morrer em nosso lugar. A maior transação do universo, Deus derramando sobre o seu Filho a sua ira que nós merecemos, os méritos do Salvador sendo transferidos a nós, uma morte sacrificial, uma vida perfeita, o perdão de pecados, o galardão do céu, até o dia em que nós entrarmos no paraíso, na presença do Senhor e recebemos um novo corpo e uma mente emancipada por Deus. Nós não compreenderemos mais do que uma pequena fração o que custou ao Senhor Jesus Cristo morrer em nosso lugar. Quão imensamente Ele nos amou e quanto nós devemos ao nosso querido Salvador por tudo que Ele sofreu em nosso lugar. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, toma estas palavras, Senhor, tão inadequadamente expressas nesta tarde, e imprime-as em nossas mentes e corações a respeito do amor e da bondade do Senhor Jesus Cristo e da maravilha da sua misericórdia por nós, e o preço que Ele pagou para salvar um pobre pecador ao entregar a sua vida voluntariamente no lugar de pecadores. Vem, Senhor, e trabalhe em cada coração, em cada mente. Dá-nos um coração cheio de gratidão e louvor a Cristo. Põe em nós, Senhor, um senso de profunda dívida por Ele, por tudo aquilo que Ele experimentou em nosso lugar. Nós sabemos, ó Senhor, que até aquele dia,
Quando o sol não brilhar mais e entrarmos em tua presença até aquele dia, não podemos compreender tudo o que ele experimentou e sentiu em nosso lugar, naquela cruz de dor e agonia, para morrer no lugar daqueles por quem ele veio entregar a sua vida. Ó nosso Deus, nós queremos amá-lo mais, servi-lo melhor e viver o restante do tempo que nos sobra deste lado da eternidade, para fazê-lo conhecido por meio de uma vida santa e de palavras que proclamem o seu Evangelho. Toma-nos em tuas mãos, desenraiza-nos mais e mais deste mundo e ajuda-nos a viver para ele que morreu em nosso lugar. Nós te rogamos estas coisas humildemente, orando em um nome pelos méritos preciosos do Senhor Jesus Cristo Salvador e para o teu louvor. Amém. Vamos concluir juntos nesta tarde, louvando ao nosso Deus com o hino de número 57 em nosso inário. Hino de número 57, estes sentimentos tão profundos ao contemplar a horrenda cruz em que morreu da glória o Rei, minha vaidade e presunção, eu abandono em contrição.